Muito bom estar na presença de Deus logo pela manhã, né? Hoje de manhã eu quero trabalhar mais um pouquinho da carta aos Filipenses. Como eu tenho feito ultimamente, né? Eu tenho tentado aplicar uma teologia sistemática ao texto, né? Para tentar trazer alguns assuntos que o texto aborda, mas que muitas vezes não estão explícitos no texto, né? Muitas vezes, se eu ler o texto, eu não consigo extrair aquelas informações, mas eu quero tentar passar um pouquinho, daí vai enriquecer até mesmo muitas vezes a forma de nós lermos a palavra de Deus, tá? Eu quero trabalhar hoje Filipenses, capítulo 2, do 19 ao 30. Né? Eu falei Timóteo porque Paulo tratará de Timóteo nessa perícope, né? Nessa parte do texto. Por isso que eu acabei falando Timóteo. Né? Mas Filipenses, capítulo 2, do 19 ao 30. Quero falar nessa manhã, irmãos, sobre a imagem e semelhança de Cristo. Tá? O apóstolo Paulo vai usar duas figuras aqui nesse texto, dois personagens, né? Timóteo e Epafrodito, como um modelo para a igreja. Né? Mas anteriormente, a utilização das figuras de Timóteo e de Epafrodito, Paulo já usou a imagem do próprio Cristo, né? E no mesmo capítulo, no capítulo 2, do 5 ao 11, um texto super conhecido. Né? Então eu quero tentar mostrar, irmãos, a importância de entendermos o que é ser imagem de Deus, para aplicarmos isso na nossa vida. Por que que Paulo relata esses dois homens, que são seus amigos, né? Pessoas da sua confiança? Ele relata porque ele vê naqueles homens a imagem de Deus estampada ali. Então, eu queria tratar a respeito desse tema. É um tema da teologia sistemática, né? E fazer com que saiamos um pouquinho mais enriquecidos aí do conhecimento da palavra de Deus nessa aula. Filipenses 2, do 19 ao 30, diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor recebei-os, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra tão maravilhosa. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor levantou homens parecidos contigo, ó Deus, para servir de exemplo para a tua igreja, ó Pai. E nesse caso aqui, ó Deus, nós temos alguns homens, ó Pai. Temos aqui o apóstolo Paulo,
temos aqui Timóteo, seu auxiliar, e temos Epafrodita, aquele representante da igreja, Pai. Pessoas que representavam o Senhor, ó Deus. Temos também o exemplo do teu Filho amado, Jesus Cristo. E eu te louvo porque o Senhor sempre coloca pessoas que refletem a tua imagem nas nossas vidas. E isso fortalece a nossa fé e enobrece a nossa humanidade, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, que da mesma forma com que o Senhor coloca pessoas que são modelos da tua imagem nas nossas vidas, que nós possamos ser imagem do Senhor para outras pessoas. Trabalha na tua igreja, ó Pai, que possamos ser imagem do Senhor dentro da tua igreja. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma pequena introdução na carta, vou sair um pouquinho da carta para tratar o assunto da imagem e semelhança de Deus, e depois eu volto para a carta para fazer algumas aplicações a respeito do que nós entendermos sobre o que é imagem e semelhança de Deus. Tá bom? A primeira coisa que eu queria tratar aqui, então, introduzindo essa carta, é que o apóstolo Paulo, ele faz o diagnóstico de pelo menos 2 problemas na saúde espiritual daquela igreja. O primeiro problema é a falta de alegria. Aquela igreja estava sofrendo a tristeza. E olha que interessante, irmãos, quando a gente sofre de tristeza, é porque normalmente está faltando algum sentido na nossa vida. Nós estamos com alguma deficiência no sentido, em qualquer aspecto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, nós temos uma inclinação de nos entristecermos. E olha que interessante, eu me lembro que eu perdi uma vez uma pessoa que eu amava muito, principalmente naqueles primeiros dias, né? Parece que as coisas não faziam sentido, sabe? Eu me lembro que um pouquinho depois que eu perdi o caçula lá de casa, o irmão, o meu pai comprou um carro. Ele trocou de carro, na verdade. Só que aquilo foi uma coisa tão sem graça, irmãos. Por quê? Porque estava faltando alguma coisa. Então, muitas vezes, a tristeza é falta de um sentido na vida, né? E nós precisamos de entender isso. O segundo problema, irmãos, e certamente é esse o problema que causava aí a tristeza dessa igreja, é a desunião. A igreja tinha um problema de desunião. Por quê, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo ele já deu 2 vezes a dica, né? No 2:4 ele fala assim, ó: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, estava existindo um certo egoísmo na igreja, cada um buscando o que era propriamente seu. Depois, aqui deixa eu me lembrar aqui. O Timóteo, aqui ele vai mostrar que Timóteo, aliás, o 21 ele fala assim, ó: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, lá no 21. E ele tá apresentando Timóteo aqui. Então Timóteo era uma pessoa que ia mostrar que ele não ficava preocupado com ele mesmo, mas ele preocupava com os outros, né? Enquanto algumas pessoas, ou muitas pessoas da igreja, estavam preocupadas consigo mesmo. Isso era um misto de orgulho, tá? Porque o orgulho faz com que nós nos tornemos... Aliás, o nosso egoísmo nos torna orgulhosos e com dificuldade de se humilhar, né? E o orgulho causa divisão. Dentro da igreja, dentro de casa, em qualquer relacionamento, o orgulho ele vai causar divisão. Irmãos, então, olha que interessante, o apóstolo Paulo ele usa 2... Ele já tinha usado Cristo, do 5 até o 11, né? O exemplo sublime. Agora ele vai usar 2 homens, um da sua própria confiança, um que caminhou com ele uma boa parte do seu ministério, que é Timóteo, e outro homem da confiança da igreja, né? Da igreja de Filipos, que é Epafrodito, que é um homem lá da igreja, que era enviado pela igreja para levar notícias e suprimentos para Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo usa então agora 2 homens para tentar
mostrar para a igreja a importância de abrir mão de si mesmo, a importância de entender o que é ser imagem e semelhança de Deus. Tá? Esses dois homens são modelos de imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu quero tratar desse assunto. E ele vai tratar no capítulo 4, eu já devo ter falado disso, de duas mulheres, né? Que eram mulheres que trabalhavam na igreja, esforçadas na igreja, que tinham marcado a vida do apóstolo Paulo com o seu testemunho, mas que agora, irmãos, talvez por causa de algum orgulho, por causa de algum egoísmo, estavam pervertendo a imagem de Cristo. E isso, então, aqui o apóstolo cita essas duas pessoas, mas é muito provável, irmãos, que não eram apenas essas duas pessoas que causavam problemas na igreja, que não estavam... E o apóstolo Paulo não está condenando essas mulheres como se elas fossem para o inferno. Não, eram mulheres crentes, pessoas de Deus, pessoas que iniciaram o processo de salvação na vida, mas que agora não conseguiam progredir, não conseguiam desenvolver a sua salvação. E, irmãos, por isso nós precisamos de entender o que é a imagem de Deus, porque um dos grandes propósitos da nossa vida é voltarmos a ser o que éramos antes da queda. É resgatar aquela imagem perdida. Lembra que na última aula, se você participou, nós falamos sobre o paradoxo humano, que nós somos aquilo que Deus fez de mais importante, mas nós somos também aquilo que talvez existe de pior aqui nessa face da Terra. É só nós olharmos as atitudes dos seres humanos e nós veremos esse paradoxo. É tanta dignidade e indignidade numa criatura só que nós não conseguimos entender esse paradoxo. E isso pode ser aplicado para as nossas vidas também, irmãos. De vez em quando nós nos tornamos, né? Nós acordamos cedo e buscamos a face de Deus e estamos plenos da presença de Deus. E daí em alguns outros momentos, irmãos, nós fazemos coisas que até mesmo a gente duvida. Por quê? Porque nós vivemos esse paradoxo. Nós somos a mistura e a guerra entre o novo e o velho homem. Mas nós estamos sendo transformados em Cristo Jesus. Nós estamos tendo a imagem de Cristo Jesus recuperada. E um dos nossos propósitos, irmãos, deve ser a busca pelo aperfeiçoamento da imagem de Cristo. Irmãos, então agora eu vou deixar um pouquinho o texto que nós escolhemos aqui, e eu vou ler só um texto e vou tratar bastante sobre o que é a imagem de Deus. Tá? Sistematicamente é algo muito interessante entendermos o que é a imagem de Deus, porque se nós entendermos, irmãos, nós conseguimos olhar para a vida de Epafrodito e de Timóteo e ver que aqueles homens realmente estavam desenvolvendo a sua salvação. Nós temos a oportunidade de olhar para a nossa própria vida e fazermos aí uma interrogação, né? E questionarmos aí qual tem sido o nosso procedimento na direção da imagem de Deus, né? E nós podemos então nos tornar pessoas mais parecidas com Deus e com o seu Filho amado Jesus Cristo, que foi o modelo que ele mandou aqui para essa terra. Irmãos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus aí, se você está com a Bíblia. Se você não estiver e puder pegar, abre a Bíblia aí em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Gênesis 3. Gênesis 3, 6 e 7. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu-lhe ao marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, esse momento aqui
foi o pior momento da história da humanidade. É esse momento aqui que fez com que nós deixássemos de enxergar a nós mesmos do jeito que nós deveríamos enxergar. O homem não tinha sido feito, irmãos, depravado. O homem não tinha sido feito, irmãos, com perversões no seu entendimento. Com perversões na sua moral, no seu caráter. Com perversões nos seus relacionamentos. O homem não tinha sido feito. Se nós continuarmos esse texto, nós vamos ver que o primeiro problema de relacionamento que existiu entre a humanidade foi justamente quando o homem percebeu que agora ele estava desprovido do cuidado de Deus, ele estava desprovido da imagem e semelhança de Deus do modo como ele tinha antes. Tá? Se nós formos lá no 26, né, Gênesis 1, 26, ali Deus está inserindo a imagem de Deus, a imagem dele no homem. Ali está falando, façamos também o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ali vai dar uma característica. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Irmãos, esse domínio foi perdido em Gênesis 3. Quando o homem era para se dobrar diante de Deus, porque Deus era o seu Senhor, agora o homem se dobra diante de uma criatura, diante de uma serpente. E ela deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir a voz da serpente. Agora, o que muitas vezes nós não nos atentamos é que, do mesmo jeito, irmãos, olha como que Deus é bom, olha como que Deus é maravilhoso. Do mesmo jeito que Deus, ele nos criou a nossa imagem, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e nos colocou como servos dele. Ele cria todas as outras coisas, todas as coisas, as árvores, os animais, os rios, os mares, todas as características da natureza Deus cria, e Deus coloca o ser humano como senhor de todas as coisas. Olha que interessante isso, irmãos. É como se Deus fosse Deus é o nosso Deus e nós somos como que Deus da natureza. A natureza deve nos servir e nós devemos cuidar dela como Senhor dela. Mas nós devemos prestar contas para o nosso Deus. Por quê? Essa ideia de ter domínio, irmãos, faz parte da imagem que Deus colocou em cada um de nós. Nós devemos ter domínio sobre essa realidade. Agora, irmãos, vou só dar uma puladinha, aplicar rapidinho. Por que muitas vezes existe desunião nos relacionamentos? Porque muitas vezes nós perdemos o domínio das coisas. Ao invés de dominarmos, nós somos dominados. A imagem de Deus foi pervertida nas nossas vidas. E é isso que nós precisamos de entender. Eu vou mostrar uma imagem aqui, eu fiz umas imagens aqui, e eu queria que você observasse, né? Eu vou tentar mostrar, vai ser algo bem artesanal, mas eu queria que você olhasse. Irmãos, vou ver se dá certo aqui. Eu tô com o computador aqui, tá? Meu estudo tá aqui. Você deve ver aí a imagem de um fusquinha, né? Então, irmãos, de vez em quando a gente anda na rua e encontra um fusquinha como esse daí, não é mesmo? E esse fusquinha tá bem bonitinho, irmãos. Ele tá quase do jeito pelo qual ele foi criado aí, que ele foi construído, né? Mas eu quero mostrar outra imagem aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir perceber. Vou chegar mais perto aqui. Ó, nós temos aqui a imagem de outros fusquinhas, tá bom? Então agora eu vou tirar aqui. Espero que os irmãos estejam vendo. Eu dei uma mexidinha aqui, parece que uma conexão caiu, não sei. Irmãos,
que ocorreu com os homens caídos? Eu mostrei aqui duas imagens. Aqui eu tô com um probleminha, irmãos. Agora eu criei, não sei se eu criei um problema aqui. Eu estou com duas imagens. Eu estou com a imagem de um Fusquinha. Eu acho que eu perdi a transmissão do YouTube, tá? Mas eu peço que vocês tenham paciência. Se você estava no YouTube e puder ir para o Facebook. Eu estava com a imagem do Fusquinha, bem bonitinha. Mas depois eu mostrei a imagem de dois Fusquinhas bem feinhos. Irmãos, isso é mais ou menos a nossa comparação de imagem e semelhança de Deus. Aquele Fusquinha bonitinho está bem parecido com aquilo que ele deveria ser, com o seu original. E esses dois Fusquinhas que eu mostrei depois, eles são ainda Fuscas. Se nós olharmos para eles continuam sendo Fuscas. Mas eles tiveram a sua imagem aí pervertida. Quem olhar para eles, verão Fuscas. Mas agora verão com imagem pervertida. Irmãos, uma pena que eu acho que perdi a conexão Lamento aí, eu não sei se o pessoal está conseguindo me ver. Mas aqui está parecendo que perdeu a conexão. Tá? Irmãos, o que ocorreu com os homens? Os homens continuam parecidos com Deus. Só que agora com a sua imagem totalmente distorcida, com a sua imagem totalmente pervertida. A imagem de Deus não é algo que o homem pode perder. É impossível deixar de ser imagem de Deus sem deixar de ser homem. Então, o que faz um homem ser homem? O que faz um ser humano ser humano? O que faz um ser humano, irmãos, é ele ser parecido com Deus. E detalhe, irmãos, essas características que Deus comunica para o ser humano essa substância que faz o homem ser homem. E nesse caso, irmão, nós podemos olhar para todos os seres humanos da Terra e entendermos, irmãos, que todos os seres humanos da Terra são imagem e semelhança de Deus. Todos. Não tem nenhum ser humano que não seja imagem e semelhança de Deus. O homem mais criminoso, o homem mais terrível, mais abominável da face da terra, ele pode ser, lembra do Fusquinha ali? Ele pode ser um Fusquinha todo amassado. Parece que deu perca total na hora que ele se corrompeu. Mas, se você olhar, ainda vai ter algumas características de Fusquinha. Por quê, irmãos? Porque para ser homem, você tem de ser parecido com Deus. Você tem de ter as características de Deus. A imagem de Deus é o que faz o homem ser homem. A imagem de Deus é o que define o ser humano. O que diferencia o ser humano das outras criaturas, né, dos animais, é que o ser humano tem a imagem de Deus. Ele tem a estrutura de Deus em si mesmo. Quando nós tentamos interpretar o ser humano a parte da sua relação com Deus, ou seja, dessa intimidade com Deus, irmãos, nós caminhamos na direção oposta daquilo que o homem é. Se nós olharmos aí, né, para a ciência vai falar que o homem é Homo sapiens. Né? O que é Homo sapiens? O que diferencia? O homem é um animal racional. Né? Realmente, o homem é um animal. Desculpa, o homem não é um animal. O homem é imagem e semelhança de Deus. O homem é racional. Ele é racional, mas ele não é animal. Ele é imagem de Deus. E é isso que diferencia o homem das demais criaturas. E isso ninguém perde, irmãos. Quando você olha para uma pessoa na rua, você sabe que aquele é um ser humano. E quando você olha para um macaco, você sabe que aquele ali é um animal. E que existe um abismo entre um homem e um macaco. Existe um abismo entre esses dois. Irmãos, vamos tentar entender o que é essa imagem e semelhança de Deus. Nós poderíamos entender o homem em dois aspectos: na sua estrutura
e na sua função. O que é a estrutura do homem, irmãos? A estrutura responde que tipo de ser é o homem. Isso é a estrutura. Irmãos, nesse sentido, o que é uma estrutura? Nós precisamos de entender o que é uma estrutura. Se nós olharmos para uma cadeira, nós entendemos lá a estrutura. Normalmente ela vai ter 4 pés, normalmente ela vai ter um lugar ali onde a gente senta, uma tábua atrás ali onde a gente escora as costas, e isso faz da cadeira uma cadeira, de modo que toda vez que você olhar para uma cadeira, seja ela de plástico, seja ela de madeira, seja ela de ferro, independente, o que faz ela ser uma cadeira é a estrutura dela, de cadeira. Irmãos, a mesma coisa a gente falar do ser humano. O que faz o ser humano é a estrutura do homem. Aquela substância que compõe o ser humano. Eu vou detalhar melhor, tá? Mas eu queria que Deus comunica ao homem a sua própria estrutura. Por que nós somos parecidos com Deus? Porque Deus concede a cada um de nós algumas características que são propriamente deles. Tá? Eu vou trabalhar melhor essas características, eu não vou falar agora, mas aí eu queria só fazer uma diferenciação. Existem atributos comunicáveis de Deus e existem atributos incomunicáveis de Deus. Quais são os atributos comunicáveis, irmãos? Os atributos comunicáveis são aqueles que ele comunica ao homem. São aqueles que existem em Deus, mas também existem na gente. Existem alguns atributos que Deus não comunica ao homem. E que isso faz dele Deus, e não um homem. Por exemplo, Deus, ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós, seres humanos, não podemos. Então, por que nós não podemos? Porque isso é incomunicável. Isso é uma característica que só Deus tem. Existe uma outra característica que Deus tem, que nós não temos. São várias, tá, irmão? São várias. Deus é transcendente. Mas outra que todos nós conhecemos, Deus, ele é onipotente. Ele tem todo o poder. E nós não. Nós temos certo poder. Deus comunica algum tipo de poder pra gente, mas dentro da nossa humanidade. Deus tem todo o poder. Né? Deus é onisciente. Nós não somos. Nós fazemos tantos juízos errados, né, irmãos? Porque nós não somos oniscientes. Deus é. Deus visita o ser humano nas mínimas características. Mas isso faz parte da estrutura do ser humano. Tá? Deus, ele comunica algumas coisas que só ele tem e coisas que ele não comunica para os animais, por exemplo. Que ele não comunica para qualquer outro elemento da natureza. Mas ele comunica para nós. E daí isso faz com que nós tenhamos a oportunidade de nos relacionar com Ele. Ele entender quem somos nós e nós entender quem é Deus. E ele entender, ele decodifica, apesar de que ele entende toda a sua criação, né, mas ele consegue se comunicar e nós nos comunicamos também com Ele. Tá? Isso então a gente chama de estrutura. Mas o homem, toda estrutura tem uma função. Toda estrutura tem uma função. Então, se o homem na sua estrutura parecida com Deus, ele também tem uma função. Por exemplo, eu usei a cadeira como exemplo de estrutura, vamos usar a cadeira como exemplo de função. Se a estrutura responde que tipo de ser é o homem, a função responde para que o homem serve. Qual que é a finalidade do ser humano? Irmãos, para que serve uma cadeira? É lógico que nós podemos usar a cadeira para coisas que ela não deveria fazer, né? De vez em quando a gente usa a cadeira como escada, né? Você vai trocar uma lâmpada, você não tem uma escada na sua casa, você pega uma cadeira, né? Mas a função da cadeira não é essa. Se você perguntar para qualquer criancinha para que serve uma cadeira, ele vai falar para sentar. Irmãos, para que serve o ser humano? Para que nós fomos feitos? É importante nós entendermos isso, irmãos. É importante entender que Deus nos deu uma estrutura e nos fez essa estrutura. E é importante nós entendermos para que serve essa estrutura. Por quê, irmãos? Porque se nós não entendermos para que serve essa estrutura, nós vamos usar para uma função errada.
Nós vamos usar para aquilo que Deus não fez. O homem Deus fez o homem para ser usado de determinada forma. Se nós não usarmos da forma correta, nós vamos usar contra aquilo que Deus fez, né? Irmãos, estrutura e função são aspectos inseparáveis da nossa definição da imagem e semelhança de Deus. Então, quando você fala de imagem e semelhança de Deus, daqui para frente você pode lembrar, você estará falando de estrutura e de função, tá? Nós temos algumas características que Deus imprimiu na gente, mas essas características elas foram impressas no ser humano com uma finalidade. Nós temos um porquê dessas características, ou um para quê, um para quê. Essa é a melhor preposição aí, que indica finalidade. Irmãos, toda estrutura aponta para uma função. Se Deus colocou uma estrutura em nós, então é porque Deus requer algumas coisas de nós. E é por isso que nós precisamos de entender o que é a imagem e semelhança de Deus. Biblicamente, os seres humanos existem para 3 finalidades. Então, por que Deus comunicou um pouco da sua estrutura para a gente? Para que nós fizéssemos 3 coisas nessa vida. Primeira, adorar a Deus. O homem foi criado para adorar a Deus, para a glória de Deus. Segundo, para amar o seu próximo. Nós fomos criados, irmãos, para sermos bênção na vida do seu próximo. Deus te deu uma estrutura para que você seja instrumento de bênção na vida do seu próximo. E aí, para que serve as suas mãos? Para que serve os seus ouvidos? Para que serve a sua boca? Tudo isso que Deus colocou aí, e eu estou falando do corpo, tá, irmãos? Mas a estrutura que Deus comunica para o ser humano não é no corpo, é na nossa estrutura, na alma, né? Nós somos parecidos com Deus naquilo na nossa parte invisível, tá? Como exercer essas funcionalidades se Deus, o Criador, não tivesse dotado cada ser humano com a capacidade de fazê-la? Aliás, acho que faltou uma, né? Nós fomos criados para adorar a Deus, nós fomos criados para amar o ser humano e nós fomos criados para dominar a criação. Nós todos somos os senhores da criação. Então, amar a Deus, adorar a Deus é melhor falar, amar o próximo e dominar a criação. Essas são as 3 funções da nossa estrutura, tá? Infelizmente, irmãos, existe uma perversão nessa estrutura, nessas funções, né? Normalmente nós usamos essa estrutura para perverter essas funções, né? E nós temos a condição de obedecer essas funções. Nós temos, mas nós só obedeceremos essas funções se realmente nós usarmos ela do modo como Deus ordenou que usássemos. Alguns teólogos vão defender que essa corrupção da imagem está na estrutura. Outros teólogos vão defender que a corrupção da imagem está na função. Nós vamos defender que a corrupção da imagem está na estrutura e na função. Se a estrutura foi corrompida, irmãos, e daí, quando a gente fala de corrompido na estrutura, irmãos, não é que o ser humano não tem os aspectos, ele tem, mas ele não consegue, elas não estão na sua perfeição do jeito que estariam, tá? Mas o reflexo maior da quebra aí é na função, tá? A função que surte os efeitos dessa perversão da imagem. Nós vamos ver melhor. O homem é um reflexo de Deus. No homem, Deus se torna visível na terra. Então você é Deus aparecendo aos demais homens, né? E não existe honra maior nessa terra, irmãos, do que sermos imagem do nosso Deus, do que sermos os embaixadores do nosso Deus, representantes dele aqui nessa terra. Quando nós somos aquilo que deveríamos ser, quando você usa a estrutura que Deus te fez, do modo como você deveria usar, irmãos, você vai refletir mais plenamente a imagem de Deus. Você vai ser mais amoroso, você será uma pessoa mais justa, você será uma pessoa mais bondosa.
porque você tá usando aquela estrutura do modo pelo qual você deveria usar, né? Muitas vezes nós usamos a nossa estrutura contra Deus. Nós somos como que embaixadores de Deus, irmãos. O que o embaixador, desculpa, o que o embaixador faz? O embaixador é aquele que representa o seu país numa outra nação. E nós representamos Deus aqui nessa terra. De modo que o embaixador ele não está no outro país para fazer aquilo que ele quer fazer. Mas ele está no país para fazer aquilo que o seu país quer que ele faça. Irmãos, então nós não estamos aqui nessa terra para fazermos aquilo que nós queremos fazer. Mas nós estamos aqui nessa terra para fazermos aquilo que Deus quer que façamos. É para isso que nós fomos chamados. Agora nós vamos falar então um pouquinho sobre a estrutura, irmãos. O que é essa estrutura? O homem é semelhante a Deus em todos os seus dons, talentos, aptidões e habilidades. Irmãos, Deus que é um Deus cheio de dom. Dom é presente, dádivas. Um Deus cheio de talento, cheio de aptidão, cheio de habilidade. Ele comunica isso para a nossa alma. De modo que nós, seres humanos, também somos pessoas, cada um na sua diversidade, aí, cada um com seu dom, com seu talento, as suas aptidões, suas habilidades. Deus, ele esbanja a sua beleza na criação. Quando Deus cria todas as coisas, irmãos, ele revela a sua glória. Nós também podemos esbanjar a beleza da nossa alma em nossas criações. O homem, quando ele faz um projeto de arquitetura, ele pode revelar Deus nesse projeto de arquitetura. Quando o homem produz uma música, ele pode revelar Deus na letra e na melodia dessa música. Quando o homem faz um quadro, uma pintura, ele pode revelar Deus nesse quadro. E em qualquer outro aspecto, irmãos, quando o homem corta um cabelo, quando o homem ensina uma criança, um professor ensina uma criança, quando um assistente social se preocupa de fato com os serviços que precisa de ser feito na vida das pessoas que precisam. Tudo isso, irmãos, são talentos, são aptidões que Deus comunica para nós, que nós podemos usar para refletir a imagem dele. E quando nós usamos para refletir a imagem dele, creia, você estará adorando a ele. Você estará amando o seu próximo. E você estará tendo domínio sobre as outras coisas. É para isso que nós fomos chamados. E isso é ser imagem de Deus. Irmãos, a cada um de nós foi comunicado uma faculdade racional. Do mesmo jeito que Deus tem a sua própria faculdade racional. A diferença é que a nossa faculdade racional é imperfeita, é corrompida, mas a de Deus é perfeita. Mas nós temos a mesma faculdade. Só que agora, como aquele fusquinha estragado. A cada um de nós foi dado o senso moral. O homem sabe o que é certo e o que é errado. Do mesmo jeito que Deus tem o senso moral. A diferença é que o senso moral do homem é corrompido, enquanto que o senso moral de Deus é perfeito. Ao homem foi dada a capacidade relacional. Ou seja, a gente se relaciona tanto com Deus, quanto com os homens e quanto com a natureza. Deus também tem essa capacidade, irmãos. Deus se relaciona na Trindade. Deus se relaciona com o próprio homem e Deus se relaciona com a natureza. De modo, a diferença é que os relacionamentos dos homens são imperfeitos, corrompidos, e o relacionamento de Deus é perfeito, não é corrompido. Vamos continuar aqui. Irmãos, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: como você tem usado essa estrutura que Deus te deu? Você é uma pessoa com os atributos de Deus. Deus ama, você também ama. Certeza. Até o Fernandinho Beiramar ama. Eu falo bastante do Fernandinho, né? Porque ele é ele é um bandido aí, né? Não sei se não é a melhor palavra, né? Mas é um infrator aí, talvez um dos mais conhecidos do país. Mas ele ama. Ele tem a capacidade de amar. Pensa como que deve ser o relacionamento dele com a mãe dele.
ou com filhos. Por quê? Porque ama. Nós temos a capacidade, irmãos, de ser bondosos. Nós somos chamados para ser bondosos. Deus imprimiu isso. Todo mundo, em algum momento, é bondoso. Só que, infelizmente, nós usamos de forma errada. Irmãos, antes da queda, nós refletimos perfeitamente as capacidades de Deus. Após a queda, nós usamos essas capacidades contra Deus. Lembra que eu falei de que você poderia expressar a imagem de Deus numa letra de uma música? Irmãos, quantas letras corrompidas, até mesmo no meio evangélico. Lembra que eu falei, irmãos, de expressarmos aí a imagem de Deus nas nossas criatividades? Quantas coisas corrompidas, irmãos. Aquilo que Deus deu para nós, nós poderíamos usar para a glória dele, mas nós muitas vezes usamos contra ele. A imagem de Deus não foi totalmente perdida. Antes ela foi pervertida por causa do pecado. Ela é como se fosse, irmãos, a imagem de Deus é como se fosse um quebra-cabeça, que antes ele estava aquela imagem bonitinha. Mas o que aconteceu? Depois da desobediência, passou um furacão ali em cima daquele quebra-cabeça ali. As peças ainda estão lá. Só que agora está uma bagunça em cima do tabuleiro onde aquela imagem estava. E o que a obra de Cristo faz na nossa vida, irmãos? A obra de Cristo, ela começa a colocar cada peça do quebra-cabeça no seu devido lugar, de modo a recuperar aquela imagem que havia sido perdida. Então nós não perdemos totalmente o Fusquinha, que eu apresentei lá no começo, ele continua lá. Agora todo retorcido, mas ele continua lá. Irmãos, o pecado, ele é algo muito grave e ele é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Os homens que foram dotados de uma estrutura tão maravilhosa, irmãos, agraciados pelo próprio Deus com a sua estrutura, usam essa estrutura contra o próprio Deus. Eles usam as doações que receberam contra o doador. É isso que é você perverter a imagem de Deus. A função primária e os dons são... A função que Deus nos dá é primária e os dons são secundários, pois os dons são os meios para se cumprir a tarefa. Irmãos, Deus nos dá dons, Deus nos dá esses presentes, né? Mas nós temos de saber como nós usamos esses dons. Nesse momento, irmãos, eu queria voltar para o texto, tá? Porque eu queria fazer umas aplicações rápidas a respeito de Timóteo e de Epafrodito. E também a respeito de nós. Entendendo aí a imagem de Deus, entendendo que Deus nos deu uma estrutura e que essa estrutura ela deveria ser usada para a honra e para a glória de Deus, para o benefício do próximo e para o domínio da natureza. Irmãos, nós temos de analisar algumas coisas. Se nós olharmos aqui, irmãos, para Timóteo, Paulo olha para Timóteo e ele vê em Timóteo um homem parecido com Cristo. Aliás, aqui ele vai dizer, né, irmãos, que no 20 ele fala assim, ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. A ideia aqui de igual sentimento, ele está querendo dizer assim, olha, ninguém tem parecido com o que eu penso, ou parecido comigo, como Timóteo, que também cuida dos vossos interesses. Irmãos, Timóteo era um homem que abriu mão de si mesmo. Era aquele quebra-cabeça que antes estava pervertido, mas agora as peças estavam sendo colocadas no seu devido lugar, e ele estava servindo de modelo para a igreja, e Paulo via em Timóteo a imagem de Deus, e agora Paulo fala assim, olha, eu não vejo a hora de mandar Timóteo aí, para ele servir de referência para vocês, porque irmãos,
Timóteo era um homem diferenciado no meio daquela igreja. Aquela igreja, Filipos, era uma igreja que Paulo amava muito. Que ele não pontua defeitos na igreja, irmãos. Mas a igreja estava com algumas deformações. A igreja precisava de consertar algumas coisas. E ele estava mandando um homem lá para ver se aquele homem servisse de modelo, tanto na sua prática quanto no seu ensino, para fazer com que aquela igreja fosse transformada, fosse modificada. Irmãos, então ele elogia muito Timóteo, ele vai falar, né? E conhecereis o seu caráter provado, que serviu ao evangelho junto comigo. A ideia aqui, irmãos, o seu caráter provado é uma pessoa que conseguiu, ela é um crente mesmo. Ela sabe passar pelas lutas, pelas dificuldades dentro da igreja. Esse homem já não é mais um homem orgulhoso. Ele já não é um homem que fica criando contenda. Pelo contrário, ele é um agente da paz. Ele usa os seus dons e talentos para a glória de Deus e para o amor ao próximo. E quando ele fala que serviu ao evangelho, ele está falando assim, ó, foi escravo no evangelho junto comigo. Nós ombreamos, nós caminhamos lado a lado. E daí como filho ao pai, ele está mostrando a submissão daquele homem, a humildade daquele homem, que não era filho de Paulo, mas servia como filho. Irmãos, e daí Paulo então ele fala, né, que ele quer mandar Timóteo lá, porque ele espera alguma reação da igreja, tanto na sua alegria, irmãos, quanto nos seus relacionamentos. E depois, então, eu já vou terminar, depois que ele fala de mandar Timóteo, ele fala de mandar Epafrodito. Olha que interessante, Timóteo era uma pessoa da confiança de Paulo, que ele via em Timóteo o progresso da imagem de Deus. E agora ele está querendo mandar, ele fala assim, só que eu vejo que a situação é tão urgente que Timóteo não pode ir agora, mas eu quero mandar Epafrodito. O 25 fala assim, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. E daí por que ele manda Epafrodito, irmãos? Por várias razões. Mas ele vai falar assim, por um lado, meu irmão, ou seja, é crente, né? É cooperador. O que é cooperador, irmãos? Uma pessoa que ajuda, que não está ali para atrapalhar, que coopera. E depois ele fala assim, e companheiro de lutas. Coopera na construção de algo e na hora que enfrenta as lutas eles são companheiros, estão juntos, enfrentam juntos. E daí ele vai dizer, irmãos, com efeito adoeceu mortalmente, porém Deus compadeceu dele, né? E daí Paulo vai mandar Epafrodito lá também, porque a igreja ficou sabendo que Epafrodito tinha adoecido. E Paulo preocupado, e Epafrodito também estava preocupado, porque se a igreja. Porque naquela época não é igual hoje, né? A gente fazendo uma live ao vivo, ou se você quiser conversar com qualquer pessoa. Não, você ficava sabendo 3 meses depois, 4 meses depois que a pessoa tinha morrido. Então a igreja estava angustiada, porque ficou sabendo que Epafrodito estava doente, mas não tinha mais notícia, então ele tinha que mandar urgente. Epafrodito ia levar essa carta que Paulo estava escrevendo. Essa carta aqui, Paulo escreve e manda por Epafrodito. E daí por isso que ele fala que recebei, pois, no Senhor homens com alegria e honrai sempre homens como esse. Irmãos, mais algo que eu queria deixar como lição final aqui. O 30, ele fala assim, ó, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha que interessante isso aqui. Eu queria fechar com esse versículo aqui. Nós estamos falando sobre imagem e semelhança de Deus, irmãos. Nem sempre é fácil ser imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes a gente falha sendo a imagem de Deus. Paulo, primeiro ele dá o exemplo de Cristo no capítulo 2. Depois ele dá o exemplo de Timóteo e ele quer mandar Timóteo lá, irmãos, para de certa forma constranger aqueles irmãos a mudarem de atitudes. E por fim, Paulo, ele usa o próprio Epafrodito, que é lá da igreja.
Irmão, se aqueles irmãos da igreja estavam com, vamos usar um termo aqui, picuinha, falando mal um do outro, briguinha, desunião, tristeza por causa do orgulho. Paulo está falando assim, olha, eu vou mandar Timóteo, porque Timóteo, do mesmo jeito que Cristo se humilhou até a morte, e morte de cruz, Timóteo chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência e socorro para comigo. Irmãos, ele está falando assim, olha, Timóteo, ele está usando a estrutura que Deus deu para ele, para a honra e para a glória de Deus, para amor de vocês, para que vocês sejam abençoados. Ele entrega a própria vida. E isso constrange a igreja de Filipos, irmãos, porque se aqueles irmãos estavam com algumas briguinhas, com algumas picuinhas por causa de orgulho, por causa de não querer voltar atrás, agora eles estavam com o exemplo de Timóteo, que não estava nem aí para essas coisas e, pelo contrário, estava disposto a entregar a própria vida, a própria estrutura física, por amor daquelas pessoas, por amor daqueles irmãos. E foi por isso que ele foi levar os mantimentos para Paulo e trazer informações. Irmãos, aqui fica uma pergunta para nós pensarmos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, inevitavelmente. Deus comunicou a estrutura dele em mim e em você. Você é munido de amor. Você é munido de bondade. Você é munido de honestidade. Você é munido de lealdade. Você é munido de fidelidade. Você é munido de dons. Você é munido de criatividade, de talentos. E você é munido disso com um propósito, ou 3 propósitos: glorificar a Deus, amar o próximo e dominar todas as outras coisas. Irmãos, como nós temos usado toda essa estrutura que Deus comunicou para a gente. Cristo morreu por nós, para que nós usássemos essa estrutura, recuperássemos essa imagem para a honra e para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que assim como Timóteo, um fiel escudeiro de Paulo e de Cristo, Epafrodito, um fiel escudeiro de Paulo e de Cristo, que nós possamos também, irmãos, sermos fiéis escudeiros, sermos bons embaixadores de Deus, sermos reflexo da imagem de Deus aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Irmãos, eu peço perdão, tá? Nós estamos em fase de teste aí. O YouTube, eu vi que tinha várias pessoas, tinha umas 15 visualizações ali já, e ele caiu, tá? Eu não entendi por que ele caiu. Na verdade, na hora que eu mexi ali, ele caiu e não voltou mais, e agora ele voltou, tá? Mas não tem mais ninguém, depois não voltou mais ninguém. Nós vamos aperfeiçoar isso aí, se Deus quiser. Hoje à noite nós teremos o culto, tá bom? Às 19 horas, se você puder ir na igreja, bênção. Se você não puder e quiser cultuar a Deus, né, com a gente, através da exposição aí no Facebook e no YouTube, você é nosso convidado, tá bom? Nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos muniu das Tuas características, ó Pai. O Senhor comunicou parte da Tua estrutura, ó Deus, porque no Senhor tudo subsiste, mas o Senhor comunicou parte daquilo que o Senhor é, ó Deus, para que nós também sejamos, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que nós sejamos bênção na Tua igreja, Pai. Que nós não venhamos usar, ó Deus, tantas coisas boas que o Senhor nos concedeu e que o Senhor nos compôs contra a Tua honra e contra a Tua glória, Pai. Mas que nós possamos nos voltar a Ti, nos arrependermos, ó Deus. E assim como Timóteo, como Epafrodito, como Paulo e como o próprio Cristo, que nós sejamos cheios da Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Um ótimo domingo a todos. Que Deus os abençoe.